isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. As andorinhas não voam mais se isso não for amor. O céu não é real. Tudo perde o valor se isto não for amor. Muito bem, amados, vamos prosseguir. Então, aqui você acompanhou comigo o capítulo 1 de Atos, mostrando que Jesus fez a promessa de que ele enviaria o Espírito Santo, o poder, para que aqueles apóstolos pudessem continuar aí com a mensagem de Cristo, né? Já que quando ele apresentou a mensagem, não quiseram aceitar, não quiseram receber, mas ele não desistiu. Ele não desistiu, meu amado, de você e de mim. Ele desempenhou o seu ministério e foi para o Pai, né? E então os seus apóstolos começaram aí, foram purificados e começaram a pregar a mensagem dele. Também não aceitaram e a gente hoje está pregando também a mesma mensagem de Cristo, mostrando aí a mesma mensagem de Jesus, certo? A mensagem de Cristo, meu amigo, não é encontrada facilmente, viu? Não é encontrada facilmente. Porque todo mundo está falando em nome de Jesus, todo mundo está ensinando em nome de Jesus, estão expulsando demônios, estão curando em nome de Jesus, estão ensinando a Bíblia em nome de Jesus, mas olha, a mensagem de Cristo não é bem por aí, não. A mensagem de Cristo está mostrando diferente aqui. Eu quero mostrar para você, tá? Então, aqui, ó. Então, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Agora, vem comigo aqui para o capítulo 2 de Atos, porque eu quero fechar esse bloco aqui, dessas 3 passagens bíblicas, mostrando o selo, o primeiro selo, mostrando aqui a abertura do primeiro selo, mostrando a primeira carta e a primeira trombeta. Eu acabei de mostrar, agora estou concluindo aqui, ó. Então, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som. Preste atenção. De repente, veio do céu um som, tá? Como de um vento. Um som como de um vento. Muito forte. Você já percebeu, meu amigo? Quando está dando aquela ventania, balançando as árvores? Foi assim que aconteceu lá em Pentecostes. Presta bem atenção. Um som como um vento forte. Tá? E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Ali estavam os apóstolos de Jesus e mais 120 pessoas. E ali deu um vento forte, um som apareceu como se fosse de um vento forte, encheu aquele ambiente. E agora então repartiu-se em línguas
parecendo com língua de fogo, e pousou sobre cada um deles. Isso aí, está dizendo aqui, ó, é o poder, o Espírito, esse Espírito aí, é o poder, tá certo? Então aqui diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo, tá vendo? Então quando você pergunta hoje o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, a resposta é dada completamente diferente. Porque aqui, como que ia descer uma pessoa aqui? Diz para mim. Se o Espírito Santo é ensinado para todas as pessoas que o Espírito Santo é uma pessoa. Como que aqui é uma pessoa o Espírito Santo? Então, o primeiro ponto, você vê isso aí. Jesus não ensinou isso, não. Jesus disse, eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo, o poder. Vocês continuarão fazendo o meu trabalho. Então, diz aqui, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Tá vendo? Conforme o Espírito os capacitava. Que línguas? Que línguas? Idiomas. Idiomas, eu vou mostrar aqui na Bíblia que são idiomas. Não eram línguas enroladas que ninguém entende, não. Era idioma. Só que ali, reunido no meio dessas 120 pessoas, tinham pessoas de todos os lugares. E por isso, elas tinham a linguagem diferente. O idioma é diferente. Mas os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo e falaram numa língua que eles entenderam lá, a sua língua materna. Escuta bem aqui, ó. Então diz aqui, ó. Havia em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo, ouvindo-os o som, né? Ouvindo-se o som, ajuntou-se numa multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha aqui. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram, acaso não são galileus todos esses 12 homens que estão falando? Não são galileus? Olhe bem. Então, como os ouvimos? Eles falando, como nós ouvimos? Cada um de nós ouvimos em nossa própria língua materna. Então, ali estavam reunidos partos, medos, alamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia. Ali estava reunido Frígia, pessoas da Frígia, da Panfilha, do Egito, das partes da Líbia, próximos de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Olha o quanta gente estava reunida ali. E todos ouviam na sua própria língua materna. Enquanto os 12 apóstolos lá falavam, o Espírito desceu sobre eles, eles falavam e eles entenderam na sua língua materna. Hoje, as pessoas dizem que tem o Espírito Santo, falam e ninguém entende. Eles falam e ninguém entende. Diz, ali tem o Espírito Santo, ele está falando lá, em língua enrolada, mas ninguém está entendendo. E tem o Espírito Santo. Uma coisa totalmente inversa. Totalmente inversa. Então aqui diz, ó. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Alguns zombavam deles, dizendo, olha, eles estão embriagados, beberam vinho demais, estão embriagados. Então agora Pedro se levanta, Pedro, um dos apóstolos de Jesus, e ele diz, irmãos, espera aí, olha o que ele está dizendo aqui, é o discurso de Pedro, a pregação de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar o que está acontecendo. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que diz lá, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu tenho uma pergunta aqui nesse ponto, meu amado. A quem que você está invocando para adorar? Hã? Você está invocando o nome do Senhor? Você está invocando o nome do Senhor. Entenda, Deus é o Senhor de Jesus. E por meio de Jesus, Deus é o nosso Senhor, certo? Mas o nosso Senhor é Jesus. Deus está em Cristo, reconciliando o mundo. Nós estamos em Cristo, estamos em Deus, porque estamos em Cristo. Certo, meu amado? Então, quando vamos invocar, Jesus se apresentou em João, no capítulo 14, verso 6. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, 1 Timóteo 2,5, lá está escrito que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. No livro de Hebreus 9,15, está também dizendo que Jesus é o nosso mediador. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Em João, no capítulo 10, verso 9 e 10, ele diz: olha, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus nunca disse que ele é o Pai, certo? Que ele é o Deus eterno. Ele nunca disse isso, em canto nenhum. Apenas ele disse na Bíblia que ele era o Filho de Deus, o enviado. Por isso ele foi perseguido e não aceitaram ele. Porque julgaram que porque ser filho era igual a Deus. Filho de Deus, meu irmão, é Deus. Filho de animal é animal. Filho de pássaro é pássaro. Filho de Deus é Deus, mas não é o Deus eterno. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Não pode trocar e dizer que o Filho é o Pai. Por isso que estão ensinando na terra que Jesus Cristo é o Pai. E por isso que a Bíblia diz que ele não é. Ele é o Filho. Porque se você tira o Filho, você tira o mediador. Tá certo, meu amado? Então aqui, está aqui a Bíblia mostrando aqui o que foi que aconteceu com os apóstolos. Eles foram purificados para poder eles pregarem a mensagem. Então, aqui quando chega aqui no verso... aqui quando chega aqui aqui no verso 34, aqui está dizendo aqui, ó, no verso 33. Então Jesus foi exaltado à direita de Deus, Pedro falando. Jesus subiu ao céu, foi exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora vê e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel, Pedro falando, fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, e agora, o que faremos? Aqui no verso 38, então Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Viu? Então, isso está na Bíblia. Mas e por que ninguém fala hoje? Por que ninguém segue? Por que ninguém segue? Então aqui diz o seguinte: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados.
e recebereis o dom do Espírito Santo. E então aqui diz, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, claro, em nome de Jesus. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão a partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegrias, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Está vendo, amados? A verdade da palavra de Deus está aqui, mostrando. Então você vê que os apóstolos de Jesus e aqueles 3.000 que se converteram e que foram batizados em nome de Jesus, eles não tinham nada em comum, era tudo para suprir a necessidade uns dos outros. Coisa que hoje você vê completamente diferente, não é verdade? Hoje não tem repartindo dessa forma. Hoje não tem todos desfazendo de tudo em prol do reino de Deus na terra. Hoje tem o quê? Uns ficando ricos e outros ficando escravizados. Essa é a verdade. Então você tem que acompanhar mais um pouco aí, que eu pretendo mostrar umas coisas bem interessantes aqui a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo, tá? E eu lhe digo com franqueza, meu amigo, e com sinceridade. Se o povo estivesse pregando corretamente a mensagem de Jesus e batizando o batismo bíblico verdadeiro, já teria Jesus voltado para buscar a sua igreja. Por isso que ele não voltou, porque o povo está mercadejando na terra. O povo está comercializando na terra. O povo está construindo aqui na terra os seus tesouros. Estão deixando o reino de Deus de lado. Então você que é sincero e que quer se preparar corretamente, você tem que saber qual é a doutrina correta e qual é o batismo correto. Porque se você não passar pelo batismo correto, você não morreu com Jesus. Os seus pecados não foram perdoados. Eu estou mostrando aqui na Bíblia que Jesus Cristo, ele com o seu sangue, ele perdoa os nossos pecados. Ele apaga os nossos pecados e traz a redenção pelo seu sangue. Se ele não tiver na sua vida, se você não levou o nome dele no batismo, vai haver alguma mudança terrível aí, porque são 2 batismos na Bíblia. E as pessoas escolheram um outro batismo que não é o batismo bíblico. Nem falam nele. E todo mundo fala em nome de Jesus, todo mundo ama Jesus hoje? Como que pode ser? Crucificaram ele, batizam em outro batismo, seguem outros ensinamentos e todo mundo está com Jesus? Então acompanhe aí nos vídeos que eu estou mostrando a diferença. Eu não quero perder tempo na terra. Eu quero pregar a verdade, eu quero viver a verdade, eu quero ensinar a verdade, eu quero me preparar corretamente. Porque quando ele vir, se não tiver preparado corretamente, não fez nada. Viveu em coisas e não está preparado. Então, não passou pelo batismo bíblico verdadeiro. Pedro deixou escrito aqui, arrependam-se, sejam batizados, certo? Sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo? Então, esta é a mensagem bíblica verdadeira. Que Deus te abençoe, te guarde, Deus te proteja, ilumine cada dia os teus caminhos, e que você se prepare corretamente, meu amigo, para que possamos subir com Cristo quando Ele voltar. Em nome de Jesus, amém.